Deus abençoe, irmãos. Bom, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 38 em diante. Hebreus 11, 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Grande Senhor, permita-nos a cada momento aproximar de Ti ao ponto desta perfeição tomar conta de nossas vidas. E como seres humanos, sempre somos uma falha, dependemos de Ti. Todos falharam. E nós também falhamos, mas nós temos a graça do Senhor, o sangue que já foi vertido e que já nos purificou de todo pecado e dá a oportunidade de vivermos mais próximo de Ti, deixando o Teu Espírito operar no íntimo de cada um de nós, ao ponto de podermos sentir melhor Sua presença. Ajuda a Sua igreja, Pai. Conceda-nos Tua bênção. Perdoe cada um de nós, para que possamos nos descansar completamente na Tua mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva perfeita. Não que temos alcançado a perfeição, mas estamos sempre lutando a cada dia, porque a nossa perfeição é relativa a Cristo. Quem nos vê perfeito não é um olhando no outro, mas é Cristo. Porque se há um povo que ainda ele olha através do seu próprio sangue, este povo é o seu sangue, é a sua própria esposa. Assim como Abraão e Sara, que eram irmãos, e o sangue que corria na veia de um, corria no outro. Assim, o sangue de Cristo tem que correr em nossa vida. Aquilo que Cristo é o que nós devemos ser. E se temos as dificuldades, temos que saber que por todos os tempos as pessoas tiveram suas lutas, suas dificuldades, mas creram naquele que aperfeiçoa. Então todos nós estamos aqui crendo na perfeição que Cristo dá a cada um de nós. Estes versículos falando dos grandes heróis da fé, irmão Branham mostrou que isso também reflete para o nosso tempo. Vermos estes heróis hoje, aqueles que podem permanecer com a palavra.
Hoje você não tem que ser um herói dando a sua vida, porque ninguém ainda está matando nós por causa de Cristo, por causa da palavra. Mas aí atrás muitos já morreram por causa da palavra. Eles perderam suas vidas por causa da palavra. Foram fiéis até a morte. Você encontra no Novo Testamento mesmo os de Deus que foram fiéis e fiéis até a morte. Então nós temos que ser fiéis à palavra, pelo menos a palavra a qual é Cristo. Porque o nosso tempo, nós não temos um animal que reflete para nós um tipo de vida sofredora, como teve as eras anteriores, como a era do boi. Refletia morte, sacrifício, exigia dos crentes uma vida sacrificial. Mas nós hoje não. Hoje nós temos é que testificar da palavra, nós temos que manifestar esta palavra. Amém? Eu quero deixar para vocês mais algumas coisas que o irmão Brana fala, porque esta noiva perfeita, ela é perfeita porque Cristo a faz perfeita. Se nós chegássemos a um tempo que pudéssemos dizer assim, graças a Deus, já sou perfeito. Então você não chega a este ponto. Deus permite você ter suas lutas, seus fracassos, assim como Abraão. Abraão teve suas lutas, seus fracassos, antes do novo nome e depois do novo nome, chegou até falhar, dizendo que Sara era sua irmã. Então, são falhas que vêm às pessoas e Deus permite estas coisas acontecer com cada um de nós, tendo nossas falhas, para não acharmos que nós somos mais perfeitos do que os outros. Se gente boa lá atrás, elas tiveram suas falhas, se tiver alguma gente boa hoje, elas terão falhas também, certo? Terão falhas. Só que nós podemos nos livrar de muitas coisas como os homens do passado fizeram para que pudesse mostrar para nós um meio de livramento. Não cairmos na mesma coisa que eles caíram. Nós não vamos adulterar porque Davi adulterou, certo? Nós não temos mais nenhum salmo para fazer. Tem hora que você pensa, tem que escrever alguma coisa, como alguns crentes pensam que ainda alguém vai escrever o nome deles no livro da vida, não tem mais. Já estão escritos antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer agora é mostrar que o nosso nome está ali. Cada dia que passa, a nossa vida tem que ser a vida de Cristo manifestada aqui na terra. Amém? Eu tenho dito de falhas, de fraqueza, porque nós temos, e os profetas tiveram, o nosso profeta teve, mas ele permaneceu pregando esta verdade, esta realidade, porque ele estava confiado em Cristo. Nós temos que fazer a mesma coisa. Senhores, este é o tempo, falando da noiva perfeita, que muitas vezes ela não é perfeita. Note 110, Senhores, este é o tempo. Note imediatamente depois disso, a irmã Collins, está você aqui, irmã Collins, teve um sonho que estava aqui na igreja e um casamento estava por acontecer. E quando aconteceu, ela viu entrar o noivo perfeito. Porém, a noiva não era muito perfeita, embora fosse a noiva. A irmã Brana vem e diz, agora essa é a igreja. Porque a noiva, quando o noivo aparece, tem uma mensagem que nos leva à perfeição. Se nós vivermos a mensagem do noivo, então seremos perfeitos como perfeito o noivo é. É a palavra
que nós vivemos. Se nós não cremos na palavra perfeita, como ser perfeito? Não tem como ser perfeito. Você só é perfeito crendo na palavra perfeita. Por que cremos num profeta? Porque Deus, no profeta, mostrou perfeição. Assim, a igreja tem que acompanhar da mesma forma. A igreja, eu digo, a igreja, a noiva, esta chega a ser perfeita. A igreja, ela não chega à perfeição. Certo? Porque só a noiva é perfeita, não a igreja. A noiva não passa pela tribulação, a igreja passa pela tribulação. Então, muitos crentes não são noiva, são igreja. E sendo igreja, passam pela tribulação, porque lhe falta o azeite. O azeite no tempo pentecostal era crer nos pentecostais. Se não cresce como luterano, wesleyano, não cresce, então não poderia ter o azeite. O azeite no tempo de William Branham era crer que ele tinha o ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Tinha que crer. Se não crer, não tem o Espírito Santo. E quem me faz perfeito é o Espírito Santo. É a mensagem do dia, não é o amor. Irmão Branham falou sobre isso. Irmão Branham cria que o amor era a evidência. Ele disse que Deus disse para ele, não é o amor, é crer na palavra do dia. Então, se você crê na palavra do dia, é que vai provar que você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ficar enganado. Você vai agir do jeito que o Espírito Santo age. Eu tenho que ficar repetindo muita coisa, porque no tempo do irmão Branham, quem tinha o Espírito Santo tinha que agir como o irmão Branham pregou. Aquele dia o irmão Branham tinha a terceira puxada, mas ele não podia dizer para ninguém a terceira puxada. Mas que ele tinha a terceira puxada, estava nele. Mas Deus diz, não diga a ninguém, porque aquilo seria manifesto depois, posteriormente. Em quem? Na noiva. Porque esta mensagem de perfeição é para a noiva. Eu vou ler aqui para vocês. Todo este tempo, durante as eras, você não tem perfeição. A perfeição está no 7. Eles sofreram, morreram, mas não tinha a perfeição, porque não tinham a manifestação de Deus em carne, não tinha a revelação da palavra, e sim parte da palavra que estava cumprindo no período deles, mas não tinha a palavra total. Só de você saber, hoje nós temos a total palavra de Deus. Irmão Branham diz isto, o único lugar provido por Deus para adoração, 203. Nós temos hoje, que é no tempo do irmão Branham. Por quê? Porque Deus estava encarnado. Agora, hoje, onde Deus está encarnado? Na noiva. Certo? Vocês sempre aprenderam, foi isto. Eu sempre tirei os olhos de vocês como Deus encarnado em mim. Deus encarnado na noiva. Eu sou da noiva. Você é da noiva? Então, Deus encarnado na noiva. Este é o espaço de tempo. Por quê? Porque depois de William Branham vem o corpo da noiva. Aí é o corpo da noiva que aparece, que manifesta o do seu dia. Porque o corpo da noiva das eras apareceu na estatura perfeita. Mas o corpo da noiva do dia, ela aparece exatamente depois que termina as eras. Aí vem a noiva do dia, aquela que pode ouvir o que os Estados Unidos não pôde ouvir, porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Certo? É um privilégio
nosso do lado de cá, de poder ouvir aquilo que o Espírito falou nos Estados Unidos, mas não pôde dizer a uma pessoa. Era a um corpo, a igreja que viria, a qual, diz o irmão Branham, que é representado por João. Você tinha lá, essa igreja tem que ser então o João do dia. Por isso eu disse a vocês, diga, eu sou João. É você que é. Você não tem que envergonhar da mensagem do dia. No tempo do irmão Branham, eles não podiam dizer eu sou Branham. Contudo tinha o tabernáculo Branham. Branham pregou, Branham é perfeição. E o povo não vivia dizendo somos Branham. Mas agora nós estamos dizendo, porque o irmão Branham esclareceu que tem uma família Branham, e nela você não entra, você nasce. Amém? Então a noiva não é perfeita, porém o noivo é perfeito. Coisas que hão de ser. Porém, o outro chamado à casa de meu pai, irei e vos prepararei lugar. Vos tirarei deste hospital para pestilentos, e vos levarei para a casa de meu pai. Irmãos, o mundo está ficando cada vez pior. As pestes, as pestilências, está cada vez mais. E não pensa que vai diminuir, vai aumentar. Você tem que entender, não é pessimismo. Você não pensa que esse mundo vai melhorar, ele vai piorar. Tudo, você não pensa que o estado da igreja vai melhorar, ela vai piorar. Tudo que indica na lei, no que mostra os homens hoje, está mostrando que a igreja vai piorar. O crente tem que melhorar, o crente em si tem que melhorar. O corpo de Cristo aqui tem que melhorar, mas o mundo cada vez pior. Não pode nem falar o que pode acontecer aí na frente. Se dissesse para nós aí atrás, antes de colocarmos máscara, e dissesse para nós, vocês vão ter um tempo que vão viver de máscara, vocês não vão poder sair de casa. Era difícil para nós crer. Hoje já não é difícil. Porque estamos vivendo neste dia. Era difícil crer que a noiva era pequena, mas está dando agora para crer que ela é pequena. Ela vai diminuindo, ao invés de ir crescendo. Isso está afinando como é aquela estatura. A pedra de coroa vai afinando. Não vai tendo mais a quantidade de pessoas que tinha antes. E até o mundo vai chegar a este ponto. Agora é nós que temos que estar preparados. Aconteça o que acontecer no mundo, esteja você preparado. Caiam todas as pragas por todos os lados. Gozem, estava seguro. Assim é a vida do cristão. Você que tem que ter fé suficiente para dizer, eu e meu lar estamos na segurança de Deus, estamos na proteção de Deus, porque se sairmos com medo, temendo, Jó diz, aquilo que eu temia me sucedeu. Então você não tem que temer, você tem que crer, não importa como está. Lá no Egito foi assim, Israel creu. O Egito não tinha essa mensagem. Quem tinha era o profeta Moisés. O mundo não tem essa mensagem. Quem tem, somos nós. E nós temos que entender, quem tem a mensagem que é perfeição, é exatamente a noiva que é perfeita. Porque ela crê no ministério perfeito. Tudo que é Cristo vem a nós. Tudo que é Branham vem a nós.
as pessoas não entendem isto. Porque tudo que é do esposo, vem a esposa. O que corre na palavra, na mensagem do esposo, também tem que correr na palavra da esposa. Esse é o nosso estado, o nosso período. Mas vamos prosseguir aqui. Amém. Aí está você. Tira-me fora deste velho hospital para pestilentos terrenos. É coisas que hão de ser 62. Ele foi preparar um lugar. Esta é a nossa alegria. Um lugar perfeito, onde não existe nenhum mal, enfermidades, nem velhice, nem morte. Que você sabe, a morte pode chegar para qualquer um novo, mas o velho é que está sempre na expectativa. Queira ou não, é o velho que está, e então o velho tem que estar mais preparado. Aí os mais novos têm que se preparar, porque vai pessoas de toda a idade. Então a gente tem que estar preparado. E há uma mensagem que nos prepara. Amém? É um lugar perfeito, chamado para aquela perfeição. E você tem que ser perfeito para entrar lá. Parece que é até difícil. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu. Agora, o Pai está no céu, você diz, ele é perfeito, mas e eu? Mas se o Pai que está no céu estiver em mim, eu sou perfeito. Se o Pai que está no céu estiver na noiva, na esposa de Cristo, ela é perfeita. Amém? Isto é bom demais. Assim diz a Bíblia, Jesus disse, sede pois perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. E é um reino perfeito. Então deve ser um povo perfeito para entrar nesse reino perfeito. Porque você tem que se colocar de pé e ser perfeitamente casado com o Filho de Deus. E você deve ser uma noiva perfeita. Esta é a mensagem lá do ano de 65 que o profeta vem pregando. Em 62, sim, ali tinha a preocupação da noiva não é perfeita. O noivo era perfeito. Mas de 63 em diante, a mensagem já veio para aperfeiçoar esta noiva. É o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, quando Cristo desceu sobre o seu profeta, para fazer com que Bran seja perfeito. Se Deus não descesse em Bran, Bran não seria perfeito. Não estou falando apenas do homem, estou falando que um homem, Deus desceu nele porque ele tinha um nome que pertencia a Deus. Então, agora temos perfeição se estamos casados. Nós não estamos ajuntados. Nós casamos com a palavra revelada. Tem gente que não casou porque a palavra não foi revelada para eles ainda. Então, eles não estão inclusos nesse casamento. Mas aqueles que são casados perfeitamente com o Filho de Deus. E você deve ser uma noiva perfeita. Amém? Então, como pode você fazer isso através de qualquer outra coisa a não ser a palavra perfeita de Deus, a qual é a água de separação que nos lava de nossos pecados. Amém? Isso é correto. O sangue de Jesus Cristo, pense nisso, a gotejante palavra ensanguentada. Você tem uma palavra ensanguentada. Ela vem da onde? Do Cristo que foi ensanguentado. Então você tem esta palavra ensanguentada. Só o sangue de Cristo é que pode nos santificar. Não existe outro sangue. E Cristo é a palavra. Então esta palavra vem santificar
a nossa vida, esta revelação. O sangue, a palavra de Deus, derramando sangue para lavar a noiva. Amém? Sim, Senhor, ela se põe perfeita, virgem inadulterada. Ela nunca pecou em primeiro lugar. A pessoa que nunca pecou é aquela perante Deus, que Deus a justifica. E quando você é justificado diante de Deus, é como se você nunca tivesse pecado. Certo? Irmão Branham diz que uma moça que perde a virgindade, ela não pode ser justificada diante do rapaz. Ela não pode ser justificada diante do rapaz. Ela pode ser justificada diante de Deus. Se ela pede perdão, misericórdia, é justificada diante de Deus. Mas diante do rapaz ela não é. Porque ela perdeu a virgindade. Então ela não é justificada. Mas não pode perder a esperança de dizer, olha, não pode ser salva, não pode ser santificada. Não, você pode ser justificada por Deus. Certo? Sabe por que não pode ser justificada para o rapaz? Porque ela fez aquilo que aquele rapaz, o que vai casar com ela, quem tinha que fazer no casamento. Então ela não é justificada. Estou repetindo, ela pode ser justificada perante Deus. Então nós somos justificados perante Deus. Nós falhamos, nós erramos, mas Jesus Cristo nos dá esse primeiro passo, justificação, que é Deus te declarando justo. Deus declara a sua noiva justa. Ninguém mais vai declará-la justa. E ela não deve prestar atenção a mais ninguém, porque ela tem um esposo. E se ela tem um esposo, é este que a declara justa, porque ela foi justificada por ele. Ela foi santificada pelo sangue dele. Amém? Irmão Branham diz no tempo da colheita 301, como Noé, Moisés, Davi, refletiu a vinda deste noivo perfeito. Eles refletiram, mas eles não eram o noivo. Eles só refletiram suas vidas, a vinda do noivo perfeito, que foi Cristo. Mas teve que ter esses profetas anteriores, diz irmão Branham, para fazer isso. Noé, Moisés, Davi, refletiu a vinda deste noivo perfeito. Da mesma forma, fez Lutero, Wesley e os pentecostais. Refletiram a vinda da noiva perfeita. Então você vai ver, se o irmão Branham está dizendo que Lutero, Wesley, pentecostais refletiram a vinda, é porque ela não tinha vindo ainda. Esta noiva perfeita não tinha vindo. Eles estavam refletindo. Quando ela aparece na revelação dos selos, dos trovões, esta noiva aparece, eles refletiram esta noiva. Mesmo com as vidas e com a fé deles da forma que viveram. Você sabe que Lutero ainda batizava por aspersão. Que no tempo dele ainda fumava cachimbo. Mas com Wesley já houve a santificação. Logo com os pentecostais já veio o derramamento dos dons espirituais. Mas aí, todos eles refletiram, não eram da noiva das eras, como as pessoas têm dificuldade. Tem a noiva das eras, e tem no último dia a noiva. Esta noiva do último dia não é como a das eras. Irmão Branham pregou, a noiva de Adão caiu, a noiva de Deus caiu.
Ele diz, a noiva de Cristo caiu em Niceia. Foi o William Branham que pregou? Foi. A noiva de Cristo caiu em Niceia. Agora, ele está preparando uma outra noiva, que Lutero, Wesley e Pentecostais refletiram a vinda desta noiva, que esta noiva somos nós. Não valemos tudo isso. Ao nosso olhar, ao olhar das pessoas, não valemos isto. Mas eles refletiram nossa vinda, porque eles creram na palavra de Deus no dia. Lutero creu que venceu a Igreja Católica. Wesley creu que venceu o povo que estava imundo e ele trouxe a santificação. Os pentecostais creram através de William Seymour e outros e viveram uma vida consagrada. Mas tudo isso estava refletindo a vinda da noiva perfeita. Amém. Certo? Vai guardando isso. A noiva é parte da criação original. Assim como a mulher de Adão era parte de Adão. Então a noiva é parte da criação original. A noiva de Cristo, ela é parte de Cristo, da criação original. Mas se você sabe que esse Cristo original, que veio e converteu o nome a novo nome, mudou de cordeiro a leão. Então você é noiva dele, você faz a mesma coisa que ele fez. Isso muda a minha vida e muda a sua natureza também. Presta atenção, obra-prima 102. Meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento. Se ele tirou dele a criação original para fazer a noiva, ele nunca fez outra criação. Deus nunca pegou um barro e fez uma Eva. Ele pegou da criação que estava feita. Assim é nós e Cristo. Deus pegou e tirou nós do lado de Cristo, do lado do coração. É dali que fomos tirados de Cristo. Então nós podemos fazer o que Cristo faz, pensar o que Cristo pensa, agir como Cristo age. É como tem um livro aí, Em Meus Passos, anda Jesus? Como que está os meus passos, os seus passos? Jesus pode andar em nossos passos? Ele tomou uma parte da criação original. Então, se ele era a palavra, o que deve ser a noiva? Deus tomou a parte de Cristo para formar esta noiva. Ele tem que ser, ela tem que ser a palavra original, o Deus vivo na palavra. Porque foi tirado daquela criação original. Amém? Vocês vão pensando de onde a noiva foi tirada. Esta que diz o irmão Branham, a noiva de Adão caiu, a de Deus caiu, a de Cristo caiu em Niceia, que a de Deus é a hebraica. A hebreia, ela caiu quando rejeitou a Cristo. A de Cristo caiu quando o Espírito Romano entrou na igreja. Mas agora, nesse tempo final, quando a noiva recebe toda a palavra que foi revelada pelo sétimo anjo, e aquela palavra é que forma. Você tem que saber disso. Você é tirado de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você é tirado dali. Se você é Apocalipse 10, de 8 a 11, mas você é tirado de Apocalipse 10, de 1 a 7, porque ele é o original. É o corpo original. Aí Deus vem
e tira uma noiva daquele corpo. Aquele corpo não é o homem branco, aquele corpo é a palavra revelada. Deus tira a sua noiva da palavra revelada, uma palavra que nos dias dos Estados Unidos eles não puderam entender, tendo Deus encarnado no meio deles. E Deus então agora vem tirando uma noiva daquele mesmo ministério. Você não pode separar Apocalipse 10. Apocalipse 10 é o final da noiva na terra. É a noiva e o noivo. Ele é o cabeça. Ele falou, nós obedecemos, nós ouvimos. A noiva é parte original. 2000 anos, outra obra-prima. E nessa, o que o irmão Brana diz? Esta não cairá. Essa noiva, o que nós temos melhor que os outros? Só temos a revelação. O corpo está mais sujeito ao pecado, ao erro, do que o corpo deles. Porque há muito mais tentação, provocação, nesse tempo, mundanismo, ilusão, perversão geral. Existe muito mais hoje. Mas você é formado da palavra e ele tem levado 2000 anos. Ele está dizendo aqui, para formar esta obra-prima, que é esta obra perfeita, a noiva. Obra-prima 109. Assim como gastou ele 4000 anos para fazer esta obra-prima. 4000 anos para fazer a obra-prima. Agora, ele tem por cerca de 2000 anos fazendo outra obra-prima. Vocês estão vendo? Cerca de 2000 anos para fazer outra obra-prima. Por isso, não foi a primeira era, a noiva das eras que comeu o livrinho. Foi a noiva João. Pois foi João que comeu o livrinho. Pois não podia comer antes, estava sendo formado. Todo esse tempo estava sendo formada a obra-prima, a obra perfeita de Deus. Como ele levou 4000 anos e fez uma obra-prima. O que era Jesus? A obra-prima. 4000 anos. Por isso os profetas também refletiram. O esposo. Eles refletiram. Mas logo veio o esposo. Cristo. 4000 anos. Agora Deus leva 2000 anos para fazer esta noiva perfeita. Estou lendo a obra-prima 109. Vou repetir. Agora ele tem estado por cerca de 2000 anos fazendo outra obra-prima. A noiva de Cristo. Outra obra-prima. Eu sei que a noiva é de todas as eras. Mas se você não tiver revelação da obra-prima, porque as outras noivas caíram. E Deus precisou de 2 milênios para formar uma que diz o profeta, esta não cairá. Uma obra-prima sendo levantada, 114. Estou usando a parábola agora da noiva, obra-prima que está vindo. Como a obra-prima caiu, há uma obra-prima se levantando. A obra-prima caiu em Niceia, Roma. Depois de Niceia, Roma, ela passou por um processo, mas ela está voltando outra vez para aquela obra-prima perfeita, porque ela faz parte
daquela palavra que foi falada por Ele. Ele terá uma igreja sem ruga e sem mancha. Ela é uma obra perfeita, uma obra-prima. Então, ela não terá nenhuma ligação de forma alguma com nenhum tipo de organização ou de denominação. A coisa anátema. Isso passou por estas coisas, mas isso nunca estará ali. Amém. Obra-prima 197. Vamos ter paciência hoje. A semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original. E ela passou pelo processo destas denominações, a qual teve existência só uma vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Como a noiva, a obra-prima, caiu em Niceia, Deus está levantando outra obra-prima, porque a noiva, ela vem duas vezes. A denominação vem uma vez só e some, desaparece, mas a noiva, ela vem duas vezes, porque ela veio no tempo primitivo e depois caiu em Niceia, e Deus vem trabalhando outra vez para formar a noiva novamente. O noivo é a palavra, a noiva tem que ser a palavra, não pode ser outra coisa. Amém. Obra-prima 197. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. Vê? A obra-prima é trazida. Esta é a razão pela qual entrou em cena, apareceu duas vezes. Ela passou pela primeira vez e então passou pela segunda vez. E ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela estava na primeira vez. Quando ela veio no Pentecoste, era uma noiva perfeita, que o Espírito Santo pôde descer sobre eles. E agora o Espírito Santo pode descer sobre esta noiva por causa da perfeição da palavra, da mensagem de Deus. É o tempo disto. E ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela estava na primeira. Oh Deus, tenha misericórdia. Rápido, rápido, rápido. Vida, entra no grão logo. Casamento e divórcio. Então você não pode ter uma noiva defeituosa. Se ela é defeituosa, ela não é a noiva. A noiva não tem defeito. Casamento, divórcio 210. Então aquilo mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva precisa ser a palavra não adulterada. Você pegar a palavra e adulterar a palavra, neste dia, quando você sabe que é tempo de comer o livrinho, é tempo de João comer o livrinho, é tempo da noiva comer o livrinho. Você não pode passar por alto este tempo. Isso daqui é importante. Se você não come o livrinho, que é tudo que já foi pregado, a era terminou, e são coisinhas. O tempo acabou, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Deus tem novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Que você comeu, onde estava isso? Na mensagem do profeta, o corpo, o original. Cristo estava em Brana, revelando os mistérios que Deus esteve em Cristo e não pôde revelar. Está dando para entender? Deus estava no irmão Brana, Jesus no irmão Brana, revelando os mistérios que Deus em Cristo não podia revelar.
Tinha que passar todo esse tempo para Deus vir aqui revelar num profeta aquilo que Jesus pregou, você aceitou, você creu, está nos 4 evangelhos. Mas Jesus não podia pregar o que os apóstolos pregaram. Então, Deus em Jesus, naquele corpo que me salvou, que te salvou, Deus naquele corpo não podia pregar o que Deus pregou, o que Jesus pregou no corpo de Paulo, de Pedro. Entendeu? Por isso o próprio Jesus disse que ele tinha coisas para vos dizer. Tenho coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Tem que esperar a vinda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entra na igreja, nos apóstolos. Agora sim, Jesus fala através dos apóstolos o que Jesus não podia falar em carne. E daqui a pouco não vou falar esta palavra. Sabe por quê? Porque eles não podem ver o que Deus não pôde deixar William Branham falar. E diz: não diga a ninguém. Agora a própria mensagem de William Branham, a própria mensagem dele, não é outro corpo não, o próprio corpo, a própria mensagem dele, fala através da noiva o que Cristo não podia falar para uma pessoa através dele. Então agora Cristo fala através da noiva. Vocês estão entendendo? Cristo fala através da noiva o que não podia falar naquele dia para uma pessoa. Ele fala para as nações, povos, reis e línguas. Quando? Hoje. No tempo que a noiva manifestou. Amém. Tanta coisa boa. Envergonhados dele, 81. Sabe, o desejo de irmão Branham era pregar a palavra e trazer cada um de nós numa vida perfeita. Cada pregador tem que sentir assim, ele viver sua vida perfeita e pregar a palavra ao ponto de gerar na igreja a vida perfeita, que é a noiva perfeita. Exatamente a mensagem perfeita de volta à palavra. Vai e apanha aquela noiva. Este é meu dever. Escuta, este é um dever. Vai e apanha aquela noiva. É para isto que eu estou aqui, diz o profeta. Para apanhar a noiva, através da revelação da palavra. Isto é o que eu estou tentando fazer, é chamar uma noiva. Paulo falou sobre isso também, em 2 Coríntios 11, que ele estava preparando uma noiva para Cristo. Virgem, pura, a saber, a um marido. E ele pregando naqueles dias, e logo a igreja cai ali na frente, e Deus vem, dizendo: ela vai aparecer outra vez, ela não pode ficar só nessa. A obra do Calvário não produz só isso. E se eles ouviram evangelhos e cartas de Paulo e caírem em Niceia, agora Deus pega um povo, uma noiva que ouve a palavra de Lutero, a palavra de Wesley, a palavra pentecostal, e forma uma noiva que não cairá. Através do quê? Através de 3 ministérios que estavam no irmão Branham: Elias, filho do homem, e 7º anjo. Eram ministérios no irmão Branham. Vou repetir, que as pessoas sempre confundem. Não, que o irmão Branham era o filho do homem. Por isso o irmão Branham dizia: eu sou um filho do homem. Porque o filho do homem estava no filho do homem.
Terceiro Êxodo 107. A vida do Messias manifestou preparando uma igreja, uma noiva. Uma mulher casa com um homem e discorda com ele. Isso seria continuamente algum tipo de confusão. Se você casou com a palavra revelada, escuta-me. Se você casou com a palavra revelada, a palavra revelada te mostrou tudo que você sabe dentro destes anos. A palavra revelada te mostrou tudo que você sabe dentro deste tempo. E você diz, casou com aquela palavra revelada. E agora você está em discórdia. Discordando do esposo, da palavra. Eu sei que você diz, não, estou discordando do Osmar. Eu não sou nada, eu só sou o atrapalho, o empecilho para você não entrar. Não tropeça em mim não, que você não entra. Creia na palavra. O homem sempre foi o atrapalho. Deus não pode falar através da lua, do sol, dos astros. Ele tinha que usar o homem e Deus sabia que o homem era fraco. Por que chamaram Jesus de Beelzebu? Agora eles vão chamar eu do quê? Mas tem que saber de onde eles saíram. Estou falando coisas que as pessoas podem tomar para si, né? Mas cada um tem que saber de onde saiu. Uma mulher casa com um homem e discorda com ele. Isso seria continuamente algum tipo de confusão. Se você não pode concordar com tudo que o esposo falou, que é a mensagem do profeta, que foi falado durante todo esse tempo, então é uma confusão que você tem. Você não concordou com aquilo. E Deus é um. E Deus fala através de um. E um está dentro do quíntuplo. E você não pode ter o quíntuplo sem esse um. Sempre foi assim. Em todo o quíntuplo havia um. Que todos ouviam. Todos ouviam. O evangelista ouvia. O pastor ouvia. O mestre ouvia. Mas o profeta falava. Era a boca. É para Deus mostrar para nós que Ele não é de confusão. Por isso a deidade é um só. Deus é um, é uma unidade. É o Pai no Filho. A igreja é uma só, que esta noiva é uma só. É a revelação na noiva. Que revelação? Estas revelações que vocês já aprenderam. Aleluia. Quando um homem e sua esposa, sua namorada, sua esposa, quando eles estão em perfeita harmonia, como uma alma e uma mente, porque eles são uma só carne. Não tem duas mentes, não tem duas cabeças, não tem dois homens, não tem duas verdades. A verdade já foi pregada pelo profeta. O livrinho já foi comido. Não tem livrinho para ninguém comer mais. Vocês já comeram o livrinho. Até quem não nos topa já comeu o livrinho conosco. E somos culpados de comer o livrinho e depois rebelar contra ele. Rebelar contra o homem é fácil. Eu sou falho. As pessoas que viveram perto de Jesus, não posso falar tudo, mas as que viveram perto de Jesus, sabiam a maneira de Jesus, que Jesus fazia. Entende? Ele sabia. Não vai dar para ficar com ele, não. Os 70 olhou, escutou a mensagem dele, diz, não, agora não. Ele está falando contra Moisés, agora é ele. Não é Moisés mais. Agora é ele.
E era ele mesmo, não era Moisés. E eles caíram. Nunca mais se ouviu falar nos 70. Nunca mais se ouviu falar. Deus nos livre de tropeçar nesta revelação, porque é a palavra do esposo que eu e você, nós temos que estar ligados a esta palavra, mente, alma, formando uma só carne. Amém? Sabe por que nós tivemos esse tempo todo gostoso? É porque as pessoas entenderam que era uma voz. Sabe por que está tendo confusão agora? É porque as pessoas acham que é 5 vozes. Elas não percebem que é uma voz. É um profeta. E hoje, vocês comeram o livrinho com a noiva. Por que não estão na noiva? A noiva é um corpo só. É um corpo só, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja no Brasil. Qualquer parte, a noiva é um corpo só. Todos pensam igual. É uma mente, é uma alma. Não vive trocando de mente, trocando de alma, é adultério. A mulher que casa e troca de mente com outro homem, de alma com outro homem, ela é uma adúltera. O crente que troca de alma, de mente com outro homem, é um adúltero. Isso é bíblico. Não pense que eu estou agitado, que eu estou nervoso, só estou rouco. Ainda não posso falar direito. Então, quando a igreja pode entrar em tal harmonia com Deus, até que a manifestação do noivo seja manifestada na noiva. E o noivo é a palavra revelada. Tem que ser manifestado na noiva. Que ela crê. Ninguém cria que a era tinha acabado. Ninguém cria que o tempo acabou. Ninguém cria que o cordeiro tinha saído do trono. Ninguém cria em novo nome, como nós cremos, como a noiva crê. Ninguém cria. Não existia isto antes. Mas quando a igreja entra em tal harmonia com Deus, até que a manifestação do noivo seja manifestada na noiva, aí eles serão um. Ó, que grande lição! Serão um. Mas enquanto o marido e a mulher for dois, um briga com o outro. Mas se marido e mulher tivessem um só corpo, uma só alma, uma só mente, não brigaria. Mas a igreja de Cristo não pode brigar, porque Cristo é a palavra e a igreja é a palavra. A mente de Cristo e a alma de Cristo está nesta noiva. O único lugar de adoração provido por Deus, 101. A formosa noiva de Jesus Cristo, depois de sua morte, durante as eras das trevas, teve que morrer à mão do Império Romano. Por quê? Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Irmãos, isso daqui, irmão Brano aplica também em Jesus. Ele não foi o grão que caiu na terra e morreu. Se ele não morresse, ele ficava só. Mas porque ele morreu, ele produziu nós. Assim, o grão caiu lá em Niceia, morreu. Se não morresse, ficaria só. Mas morreu, aí produz esta noiva do último dia. Ah, se as pessoas tivessem luz disto. Escuta, se o grão de trigo não cair na terra e morre, ele fica só. Mas se morrer, muito fruto dará. São João 12, 24. E o noivo, a perfeita obra mestra de Deus, teve que vir. Todos vocês têm escutado minha mensagem sobre esse tema, a obra mestra. A obra mestra é a noiva, que é a obra-prima. A obra perfeita. Esta noiva, terminando. A noiva é restaurada em 3 estágios. A restauração da árvore noiva, 441.
Observe como Deus predestinou no princípio. Eu vou dizer isto de qualquer maneira, está bem? Para restaurar a primeira árvore perfeita em 3 dias após sua morte. Após a morte da primeira árvore. Ele restaurou em 3 dias. Aí você, quando foi isso? Ela morreu. Ele a restaurou em 3 eras, 3 dias. Escuta, não é isso correto? Restaurou isso de volta. Agora, a árvore noiva também será restaurada em 3 eras, 3 estágios, melhor dizendo. Em 3 etapas, ela será restaurada. Em 3 etapas, ela é restaurada. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. 1, 2, 3. Agora, esta é a noiva perfeita. Deste dia, ela é restaurada. E vou voltar aqui para me encerrar, onde a Bíblia diz: provendo Deus, eles não puderam alcançar a promessa. Paulo diz em nós que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo achava que o Senhor ia vir naqueles dias. Eles creram na promessa. Não alcançaram a promessa no seu dia. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se você vê a mensagem de Mombrana, quando Jesus morreu, ele era Deus perfeito. Quando ele morreu, irmão Branco diz, aperfeiçoou o Velho Testamento. E ao aperfeiçoar, os mortos eleitos saíram do sepulcro quando Jesus saiu. Porque Jesus, com sua morte, sua vida e morte e ressurreição, estava aprovando, aperfeiçoando aqueles do Velho Testamento. A mesma coisa acontece aqui no Novo Testamento, para que eles do Novo Testamento, das 7 eras da igreja, não sejam perfeitos sem nós. Eles não podem chegar ao aperfeiçoamento sem nós, porque a mensagem que ressuscita, a mensagem que revela, a mensagem que mostra todos os mistérios revelados, é esta mensagem do profeta. É o 7º anjo quem faz isto. Então, agora ela está restaurada outra vez. 1ª, 2ª e 3ª puxada. Por que a 3ª puxada? Deus disse para ele, não diga a ninguém. É o surgimento da noiva perfeita. Não diga a ninguém. Tinha noiva na América? Por certo, cada era teve sua noiva. É partícula da noiva em cada era. Até na era do irmão Brana, em Laodiceia, teve. Mas depois o irmão Brana saiu da era e pregou uma mensagem e tirou nós todos de dentro da era. Então aqui tem uma noiva fora da era. Assim como Cristo está na porta batendo, ele está fora de Laodiceia, William Brana fora de Laodiceia, eu e você fora de Laodiceia, uma noiva fora de Laodiceia. Eles entram em contradição, mas você tem que ver isto, não é questão das 7 eras. As 7 eras tem, cada era tem sua noiva, tem o seu grupinho de irmãos que sofreram e foi a noiva daquele dia. E quando todos nós ajuntaremos noiva desde o início das eras até o fim, e nós aqui que não vamos morrer. Vamos falar que nós, vamos colocar nós aqui que não vamos morrer, porque o nosso tipo diz que nós não vamos morrer. Qual o nosso tipo? Enoque. Ele nos tipifica, dizendo
que tem um grupinho na terra que não vai morrer e que Jesus vai cumprir 1 Tessalonicenses 4,17 nesse grupinho, porque ele cumpriu 4,16 de 1 Tessalonicenses nesse grupinho, descendo mesmo o Senhor, descendo do céu. Agora ele cumpre nesse mesmo grupinho, ele cumpre 1 Tessalonicenses 4,17, nos tirando no arrebatamento. É um grupinho que Enoque nos tipifica. Depois fica os judeus, o qual Noé os tipifica. Também, diz o irmão Brana, nós estamos certos desta verdade. Por isso, quando o irmão Brana diz que João é um tipo da noiva, de toda noiva que foi arrebatada, é exatamente, não há arrebatamento sem essa noiva agora. Sem nós, ninguém é perfeito. Sem William Brana, não tinha perfeição nas 6 eras da igreja. Ele chegou, veio a perfeição. Além do mais, era um profeta, Deus encarnado. Grande Criador, te damos graças pela oportunidade de crer na sua palavra. O mundo pode tropeçar, mas esta é a palavra do Senhor para esse dia final. Ajuda cada um de nós a viver esta palavra ao ponto de sermos perfeitos como esta palavra é perfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A noiva de Adão caiu, lá no Éden caiu. A noiva de Adão caiu, lá no Éden caiu. Deus disse: o dia em que pecar, esse dia morrerá. E ela caiu em tentação, quando trocou a palavra por uma interpretação. A noiva de Adão caiu, lá no Éden caiu. A noiva de Jesus também em Niceia caiu. A noiva de Jesus também em Niceia caiu, quando trocou a palavra por uma denominação. Paulo tinha advertido todos aqueles irmãos, como Eva foi enganada, esta caiu em transgressão. A noiva de Jesus caiu, em Niceia caiu. Mas tem uma noiva que jamais cairá. Ela tem um novo nome, é casada está. O mundo não a conhece, nem sabe como ela chama. Essa noiva jamais cairá, é a senhorita Brana. Esta não cairá, por Deus ordenada está. A noiva com a palavra, hoje casada está. Ela, somente ela, arrebatada será. Bem, o pastor Ivair está conectado com o tabernáculo aqui.
E após o culto estará dando a ceia do Senhor para os irmãos na cremação lá em Belém do Pará. Deus abençoe pastor Evair e todos os irmãos. Deus abençoe pastor Mendes também e todos os irmãos do ministério, pastor Mendes, pastor Gedelso e todos os membros do seu ministério, pastor Josué, também todos os membros do seu ministério. E aí vai todo pastor Bispo, todos os membros do seu ministério. Temos aí o pastor Sinival e também todos os membros do seu ministério. Pastor Orlando de Belo Horizonte e todos os membros do seu ministério. Pastor José Julião de Jaíba e todos os membros do seu ministério. Pastor Sebastião de Araxá e todos os membros do ministério. Amém. Então, o quíntuplo, se pudesse mostrar quem é o mestre, certo? Para mostrar quem é o pastor é fácil, tem vários pastores. Quem é o evangelista? Está ouvindo a palavra do profeta, noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Tem a oração para o Theo, que é neto do irmão Messias, que continua internado. E oração para William Malaquias e família. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor abençoe esse povo que crê na sua palavra e derrama sobre nós mais desta palavra, desta unidade, para pensarmos igual, mente e alma, como diz o seu profeta, porque esta é a noiva, sem divisão, ela pensa igual, ela não tem divisão. Não tem divisão neste lar. Esta mulher pensa igual este homem. Oh Deus, ajuda cada um de nós. Abençoe também o Theo. Dê a tua bênção, Pai. Fortalecendo este pequeno corpinho que precisa de força divina para restabelecer. Já foi operado, me parece que até do coração. E o Senhor pode entrar em cena e fortalecer esse menino. Que ele possa sair do hospital curado, abençoado pelo poder de Deus, viver em nome do Senhor Jesus. Abençoa o irmão William Malaquias e toda a sua família, que seja alcançado por tua bênção naquilo que ele necessita. E abençoa o seu povo por toda parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, como é difícil falar o nome de todo mundo, e aí a gente já está mais rouco ainda, né? Deus abençoe todos vocês, do mundo inteiro. Deus abençoe vocês do Brasil e do mundo. Deus vos ajude. E quinta-feira, se Deus quiser, temos mais. Conosco nessa noite é o irmão Daniel, irmão Carlos, né? E o irmão Adão, de Rio Claro. Deus abençoe. É um prazer tê-los conosco aqui também. E ainda cabia mais algumas pessoas. Tem uns irmãos que não vieram, ainda cabe mais alguns, certo? Mesmo distanciando um do outro, ainda cabe mais alguns irmãos. Quem sabe domingo, venha mais, né? Pode vir. São Joaquim, pode vir, certo? Que só as pessoas de idade que não é bom, né? Nós de idade, o mais velho está aqui. Os de idade que não pode vir. Para evitar alguma coisa. Se tem doença e vem, sofre algum problema, aí culpa a igreja, aí vira todo mundo contra. Você entende? Então tem que fazer segundo a lei. Tem que fazer, por favor. Vão entender aquelas irmãs mais de idade, ali de São Joaquim da Barra, que é difícil sair. Fica em casa. É o melhor que faz. O governo está mandando ficar em casa. Fique em casa. E aqueles que podem, os mais novos, vem o irmão Regis, vem tocar aqui para nós, certo? Vem o irmão Francisquinho, vocês aí que são mais novos, venham. E de outro lugar, como o irmão Lorival, o irmão Ruth, de Batatais também, que não perde um domingo, né?
Muito bom. Cada um de vocês, muito obrigado. É bom ter vocês aqui conosco. Quinta-feira tem mais. A última palavra é essa. Por favor, não discuta nas redes. Não discuta. Deixa em paz. Não coloque nada para provocar, para você não ser provocado. Entende? Deixa a coisa em paz. Deixa correr em paz. Preste atenção na palavra. Você é a noiva? Se você olhar para os lados, você vai cair. Mas não vá lá querer brigar com ninguém, discutir com ninguém. Deixe em paz. São nossos irmãos. Comeram tanto conosco, será que vão vomitar? Não vão. Comeram tanto conosco. Tudo que comeram, comeram de uma só pessoa. Que nunca as outras pessoas disseram para eles. Amém. Deixa eu parar, porque senão eu que vou provocar. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos em paz. Uma boa noite.